Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início, mais um culto na casa do Senhor. Vamos ficar de pés para a gente fazer uma oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós entregamos, Senhor, esse culto em Tuas mãos. Nós abrimos, Senhor, esse momento de louvor e adoração ao Teu santo nome. Que seja para a honra e glória do Teu nome, que o Espírito Santo venha nos visitando, fazendo morada em nossos corações nesta noite. Que cada palavra venha direcionada, Senhor, ao coração de cada um de nós. E que seja para a glória do Teu nome, Pai, porque Tu és o Deus que tens o controle de todas as coisas em Tuas mãos, Pai. Obrigado, Senhor. Continue conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com 414. Hino 414. Amém. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com fervor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai. Eis convosco nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis a santa fé, o invicto pavilhão. Vamos, vamos trabalhar. Ei, avante, nada temos que temer, por Jesus. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar. Deseja aos homens transformar.
Glória a Deus. Eu vou louvar o Senhor com mais um hino. Não é do cantor cristão, mas quem souber, é de 1900 e bolinha. Quem souber, que me ajude. Lembrei hoje do meu tempo de adolescência na igreja, lembrando. E o Senhor me trouxe à memória esse hino. Eu sempre, quando ia para as vigílias de Solidade, eu acho que aqui alguns irmãos conhecem a vigília de Solidade, e eu fui muito ali. Eu louvava esse hino, louvava ao Senhor, os irmãos diziam, vai, irmã Cícera, cante, não que eu soubesse, e ainda não sei, mas o louvor é para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos lá. A esperança que restou é um hino de Raíssa e Ravel. Acho que os irmãos conhecem aqui, né? Quem é mais das antigas. Deus, cheguei aqui profundamente angustiada, tendo no peito o reflexo do pecado. Sou tão somente os farrapos que sobrou. Deus, é muito triste o homem ser escravizado. Fazia pena contemplar o meu estado. Fui oprimido por carrasco opressor. Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda. Eu não mereço, mas a vida continua. Eu quero pertencer a ti inteiramente. Esperança que restou. Quero conhecê-lo bem melhor. Minha vida eu ponho em tuas mãos. Senhor, me mantém de pé. Desse farrapo de gente, faz eu ser um cidadão. Deus, cheguei aqui profundamente angustiada, tendo no peito o reflexo do pecado. Sou tão somente o farrapo que sobrou. Deus, é muito triste o homem ser escravizado. Fazia pena contemplar o meu estado. Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda. Eu não mereço, mas a vida continua. Eu quero pertencer a ti inteiramente. Esperança que restou. Quero conhecê-lo bem melhor.
a Deus. É Ele que, no farrapo de gente, faz a gente ser alguma coisa. É Ele que tira a gente do monturo. É Ele que ergue a nossa cabeça. É Ele que se importa com cada um de nós. É Ele que contempla quando estamos sem sono, quando não conseguimos dormir, quando não conseguimos resolver, quando não conseguimos fazer aquilo que muitas vezes a gente acha que deve ser feito naquele momento. É só Ele e mais ninguém. Não é? Vamos ler a palavra no Cântico de Ana, capítulo 2 de 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Amém. O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, tira o necessitado do monte de lixo para fazer assentar ao lado de príncipes e para herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos dos céus, troveja contra eles. O Senhor julga a extremidade da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém? Só até o 10. Glória a Deus. Esse é o cântico de Ana. E a gente vê que é Deus que faz todas as coisas. É Ele que abate, Ele que exalta, Ele que dá riqueza, Ele que tira a riqueza, Ele que leva o pó da terra, Ele que tira do pó da terra, que tira as pessoas que estão, tira da humilhação. Aleluia. É Ele, somente Ele. E muitas vezes a gente tem medo, a gente sente medo. E a gente não presta atenção ao Deus que está do nosso lado. Do que você tem medo hoje? Converse com seu Deus, porque é Ele que faz todas as coisas. Eu escutei algo que eu fiquei bem assim, chocada, uma pessoa dizendo assim, não acredito que existe Deus. Eu acredito que Deus, Ele morre todos os dias com as pessoas, com as coisas que acontecem, por conta de um fato que aconteceu de uma criança de 3 anos soltada do colo da mãe e morreu imprensada nos trilhos de um trem. E aí eu fiquei pensando, eu disse, ele não conhece Deus. Ele não conhece, não, ele não diria isso, que Deus morre todos os dias com a gente. Pelo contrário, Ele vive todos os dias com cada um de nós. Amém? O Ministério Feminino está com oportunidade. Após o Ministério Infantil. Após o feminino. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 146,
que ele tem como título A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. Salmo 46, 8. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Amém? Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos seus pés, porque santo tu és, de meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos seus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber, pra te adorar, Senhor,
agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Também eu queria desde já deixar o convite, né, para toda a igreja que dia 1º de agosto eu vou estar com um culto de gratidão ao Senhor. E desde já, né, que as irmãs e irmãs puderem estar aqui conosco. Eu agradeço. Amém. O Ministério Infantil está com oportunidade. Após o Ministério Infantil, o Ministério de Louvor e após o Ministério de Louvor, o pastor. E que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você. Porque Deus amou o mundo
Foi. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos continuarmos adorando e engrandecendo o nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que nos resgatou, que nos salvou, que nos trouxe aqui esta noite, para juntos em comunhão estarmos louvando e adorando ao Senhor. Por mim, traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. Sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que valente amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti.
eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o meu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso,
és poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração, Senhor, seja dada a Ti, ó Deus, porque Tu és o Cordeiro Santo. Ó Jesus, Tu és o Cordeiro Santo, sem mancha, sem mácula. Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia, Jesus, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar, Senhor, para declarar, Senhor, que toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação seja dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que Tu sejas, Senhor, exaltado, Senhor, neste lugar, exaltado, Senhor, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, através, Senhor, das nossas vidas e dos nossos filhos, dos nossos familiares, onde quer que nós venhamos a pisar a planta dos nossos pés, que nós venhamos, ó Deus, engrandecer o Teu santo nome, glorificar o Teu santo nome e proclamar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, proclamar o Teu evangelho, Senhor, e declarar, ó Deus, que toda a honra, que toda a glória, que todo louvor, que toda exaltação só pertence a Ti, Senhor, que só Tu és digno de toda a honra, que só Tu és digno, Senhor, de toda exaltação, só Tu és digno, Senhor, de todo louvor, que não há nenhum outro Deus, que não há nenhum outro além de Ti, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai, para juntos, ó Deus, em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, nós, ó Deus, louvarmos o Teu nome, Senhor, nós proclamarmos, Senhor, a Tua grandeza, proclamarmos, Senhor, a Tua grandeza, Senhor, e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida, Senhor, da nossa cidade. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Senhor, porque nós não cansamos, ó Deus, de proclamar, Senhor, a Tua santidade. Nós não cansamos, Senhor, de proclamar, Senhor, a Tua grandeza. Nós não cansamos, Senhor, de proclamar, Senhor, o Teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós não cansamos, Senhor, de dizer, ó Pai, o quanto Tu és precioso, o quanto Tu és essencial em nossas vidas. Nós não cansamos, ó Deus, de dizer, Senhor, que sem Ti nada somos, porque nada somos, ó Deus, sem Ti e sem a Tua presença. Nós não cansamos, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas e que a cada dia, que a cada instante de nossas vidas, nós possamos, ó Deus, estar proclamando, Senhor, o Teu santo nome, proclamando a Tua grandeza, proclamando, Senhor, a Tua verdade, proclamando, Senhor, a Tua palavra, proclamando, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor, para a Tua nação, para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, para o nosso bairro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça, Senhor, que o Senhor faça em nós e através de nós, ó Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz. Nós Te agradecemos porque o Senhor não merecia, mas por amor a mim, por amor a nós, o Senhor se entregou em morte de cruz. O Senhor se entregou e é por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor. E nenhuma palavra consegue descrever a nossa gratidão.
Nenhuma palavra, Senhor, consegue descrever a nossa gratidão, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu amor, Senhor, pelas tuas misericórdias que nos perseguem todos os dias de nossas vidas, mesmo nos dias maus, mesmo, Senhor, nos dias de nuvens escuras, mesmo nos dias, Senhor, que nós estamos nos sentindo só, mesmo nos dias, Senhor, que nós estamos passando por aflições, mesmo nos dias, Senhor, que nós estamos passando por provações, o Senhor não nos deixa só. Então, palavra alguma, Senhor, consegue descrever a nossa alegria, consegue descrever, Senhor, a nossa gratidão, consegue, Senhor, descrever, Senhor, a nossa gratidão pelo teu amor. E nós queremos, Senhor, nesta noite, nós queremos declarar o nosso amor por Ti. Nós queremos declarar o nosso amor por Ti. Nós queremos declarar o nosso amor por Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Aí onde você está, você pode declarar o seu amor por Jesus. Você pode declarar a sua gratidão. Porque o Senhor te trouxe mais uma noite neste lugar. Porque o Senhor te trouxe mais uma noite neste lugar. Porque o Senhor te acordou mais uma manhã. Porque o Senhor tem te sustentado. Porque o Senhor tem cuidado. Porque o Senhor tem sarado, o Senhor tem transformado. O Senhor tem alinhado os caminhos. Você pode declarar o seu amor. Você pode dizer palavras de amor ao Senhor nesta noite. Você pode declarar o seu amor e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Senhor, eu me arrependo. Eu me coloco, Senhor, aos Teus pés. E me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Me arrependo, Senhor, das palavras que eu falei que não Te agradou. Me arrependo, Senhor, das ações, daquilo que eu fiz e eu sei que não Te agradou. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, de não fazer aquilo que eu sei que Tu queres que eu faça e eu não faço. Me arrependo. Oh, Senhor. Nós Te adoramos nesta noite. Nós Te adoramos, Senhor, porque só Tu és o nosso Deus. Só Tu és o nosso Senhor. Só Tu és o nosso amigo fiel. Só o Senhor. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, Senhor. Oh, Jesus. Não há outro igual a Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença e pelo Teu cuidado. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Obrigada. Obrigada, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba o nosso louvor como cheiro suave em Tuas narinas, ó Deus. Continua falando conosco. Em nome de Jesus.
de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, porque as palmas elas louvam e elas engrandecem ao nome santo do Senhor. Aleluia. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e a partir do versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Irmãos, nós damos graças a Deus por estar mais uma vez na sua casa. Louvamos a Deus porque foi o Senhor que nos trouxe aqui mais uma vez. Louvamos a Deus pelo seu tão grande cuidado por nós. O Evangelho a Bíblia diz, Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus e salvação para o que crer. A mesma Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não é um dom, não vem de nós mesmos. A gente não nasceu com o talento, a gente não nasceu de berço. A fé é algo de Deus para a nossa vida. Portanto, crer e viver o Evangelho é
mesmo tempo que a gente entende, vai compreendendo esse caminhar, mas é algo assim que é um mistério de Deus, essa caminhada com o Senhor. Assim como é também compreender as ações de Deus. O que Deus faz ou o que Deus deixa de fazer. Não é? A irmã Cícera citou hoje à noite, com relação a algumas situações, a gente fica imaginando, não é, coisas, ao mesmo tempo que a gente declara nossa fé em Deus e o desejo de seguir e servi-lo, a gente vê quantas coisas assim absurdas à nossa volta acontecem e a gente vê o quanto nós somos impotentes. Final da semana passada, em Ribeirão, houve uma morte de uma mulher, uma família crente, né? Família cristã. O moço, que é o colega de trabalho que me relatou a história, ele não se colocou, digamos assim, ele não se posicionou como quem tinha convicção exata dos fatos, mas como alguém que, dentro dos comentários que se ouviu, né, ele tinha fez algumas pontuações. E assim, a gente fica imaginando, né, como é o ser humano. E nós temos observado nesses tempos e últimos tempos que não é esse mês, não foi esse ano, mas de um determinado tempo para cá, quantas pessoas têm dado cabo da própria vida e pessoas, às vezes, que têm relacionamentos com a igreja, têm raízes na igreja e como a vida é ceifada. Aqui, e sem comentar, sem fazer juízo, né, de consequências. Eu só citando o que acontece, coisas que a gente fica pensando, né, como... Mas a gente já tem dito aqui, e todos nós temos consciência disso, que não para chegar a situações dessas, mas nós que professamos a fé e declaramos confiança em Deus, quantas vezes perdemos o controle? Perdemos o controle. Não conseguimos solucionar coisas. Não conseguimos ter coisas na nossa vida resolvidas. E às vezes, mesmo estando na igreja, a ponto de às vezes ver pessoas que não são da igreja, parece que conseguem resolver as coisas. E a gente às vezes estando na igreja, caminhando com Deus, as coisas às vezes não se resolvem. E chega a ponto que alguns crentes acabam perdendo a fé, porque não entendem que o maior preço foi pago. A maior prova de amor já foi declarada, já aconteceu lá na cruz. E que nós estamos aqui para a glória dele apenas. Porque esse é o fim do homem. O propósito de nós aqui é glorificar a Deus. É que a nossa vida glorifique a Deus. É que Deus seja glorificado. Então, que o Senhor nos ajude para que diante de frustrações, perda na nossa vida e decepções, a gente não perca a fé. A gente não perca a motivação. E aí o texto que nós lemos hoje à noite, ele mostra alguém que não perdeu a motivação, não perdeu o ânimo.
o texto vai dizer que Jesus foi para Jericó e, saindo de Jericó, junto com os seus discípulos e ainda mais uma numerosa, uma grande multidão, estava Bartimeu, o cego, mendigo, filho de Timeu, assentado à beira do caminho. Vai dizer nesse Evangelho de Marcos que ele, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, que estava passando, ele se pôs a clamar. No Evangelho de Lucas, contando a mesma parábola, diz que ele perguntou o que era aquilo. Ele ouviu o barulho das pessoas passando e ele perguntou o que era aquilo. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré que ali passava, o texto vai dizer que ele começou a clamar. Se pôs a clamar, se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente imagina, irmãos, assim, o que é uma pessoa na beira do caminho que não enxerga, chamando alguém que vai estar no meio daquela multidão pelo nome: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto vai dizer que as pessoas que ali estavam, que muitos, esse livro de Marcos vai dizer que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Em Lucas diz que os que estavam na frente mandavam ele calar também. A gente está falando de uma pessoa cego, e o texto aqui diz mendigo. Cego e mendigo. A gente sabe que hoje, não somente aqui, mas com o avanço, né, de informação, de todos os recursos que se tem, a ciência, os avanços que nós tivemos, o cego trabalha, não é? Nem precisa mendigar, ele nem, né, no nosso governo tem as questões os benefícios que, digamos assim, hoje até que são oferecidos para as pessoas que têm limitações. Minha mãe, quando perdeu a visão, acho que já está fazendo mais de 20 anos, já acredito, quando ela perdeu a visão completa, e ela vivia muito em Recife, no início dessa limitação, e ela teve proposta para ir aprender a ter como é que chama? As habilidades, né, que as pessoas deficientes têm, por exemplo, aprender a andar com aquela bengala, né, lá em Amaragi tinha um moço, Tonho, que ele andava com aquela bengala, que Tonho andava mais do que eu, andava a cidade todinha e andava numa velocidade tão grande que, né, aqui em Escada, os irmãos conheceram, principalmente o Edson, né, tem um cabo que ele está morando mais aqui não, mas tocava teclado, né, um músico. Tocava teclado, Mauro, né? Mauro tocava teclado, que era uma... E assim... Mas aquele homem lá, Bartimeu, lá na beira do caminho, numa época que o mendigo, um cego, não tinha valor nenhum, irmãos. E ele começa a chamar por Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim. E ele é repreendido. Alguém chega para ele e diz assim: ó, fica no teu lugar, mandando ele se calar. Irmãos, nós que conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho, e ao mesmo tempo sabemos o poder que o Evangelho tem, o poder dessa palavra, às vezes não fazemos nem uso. Estou falando nem da fé, eu estou falando apenas do conhecimento que a gente tem.
A gente sabe que essa palavra é poderosa, sabe que Deus é fiel, e a gente não se utiliza desse conhecimento que nós já temos. E às vezes desanimamos, às vezes nos desmotivamos. É mais fácil para a gente desencorajar do que se animar. Mesmo a gente tendo todas as informações, todos os recursos do Evangelho. Bartimeu não tinha a cão-guia, né? Acaba hoje em dia tem direito a ter ele pode adquirir aquele cão, que até de avião ele pode ir com o cachorro dele. Olha, eu tive um problema. Acaba chegou com um cachorrão bonitão daquele, lá na Dança Barreto, eu trabalhando no terminal, ele queria embarcar no ônibus. E vai a gente falar agora que o rapaz não pode embarcar no ônibus, porque ninguém pode entrar no ônibus com o cachorro, a não ser dentro da mala, da caixinha dele, né? O cachorro daquele tamanho que não cabe dentro da mala, tem que ser dentro de um carro mesmo. Não, não pode, não, ele não pode dentro de uma mala, que ele é o guia do homem. Como é que ele vai dentro de uma mala? É ele que vai puxar o homem, é ele que vai deitar na hora certa, é ele que vai parar na hora certa para o cara não ser atropelado. Imagina, como é que vai botar o cachorro do homem dentro de uma mala? E vai eu articular com ele. Tu não pode não, não pode botar teu cachorro dentro do ônibus não. Mas eu digo, mas isso aí é bronca. Porque o cachorro dele, ele tem direito de andar com ele. É o guia dele, o que é que eu faço? Aí eu vou ligar para o chefe. Aí ligo para a chefe, aí disseram para mim assim, pergunta a ele, se o cachorro dele tem um crachá, é como se for, é uma espécie de crachá mesmo, que ele tem que ter, comprovando. Não é umas coisas assim que o cachorro foi treinado, eu sei lá, eu sei que ele tem que ter uma documentação, ele não pode chegar com o cachorro sem que é guia apenas dele. Mesmo sabendo que qual é a raça? Labrador. Mesmo sabendo que o cachorro é um labrador, mesmo sabendo que o cachorro já está com ele, o cachorro deitadinho lá, todo mundo passava, eu empurrava, gente passando, tudo de gente pisar. Só faltava pisar no cachorro, e o cachorro lá quieto, esperando ele se movimentar. Quando ele se movimenta, o cachorro se levanta. E aí eu expliquei para ele, só moço, o senhor pode até viajar. Agora, para viajar, o senhor vai ter que ter o documento. Aí eu já não fiquei, aí já não briguei mais com ele teve que entender. Porque aí veio o pessoal hoje é PTI, né, que é o pessoal fiscalização do transporte, que era pertinho lá, veio cá para ver a situação. Realmente não pode não, o senhor tem que estar com um crachazinho dele aí. O cachorro tem que estar com o crachá. Mas assim, o cego Bartimeu não tinha direito a um cão-guia. O cego Bartimeu não foi treinado para andar. O cego Bartimeu não tinha ninguém apoiando ele. Tem um moço aqui que perdeu a visão ali perto, que mora ali perto. A família, né, toda deficiente. Ele, a irmã dele, João, né, ali perto da Câmara. Ele anda nos ônibus para lá e para cá. Ele tem direito para andar de ônibus aqui com um acompanhante. E vê que coisa, né? Tem que guardar a vaga dele e do acompanhante. Os idosos que têm direito a essa acessibilidade não têm direito de agenda. Ele pode agendar para viajar amanhã, a hora que ele quiser. Ele já pode chegar lá e dizer, eu quero viajar amanhã, tal horário. Não é assim? Os idosos não têm. O idoso chega perguntando se tem vaga. Se não tiver agora, vai daqui a pouco. Mas eles têm. Bartimeu não tinha esses direitos. Parece que o direito que Bartimeu tinha era apenas gritar. Então é o que ele tem, ele usa e grita. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E aí vem alguém, chega para ele e diz assim, se cale. O direito dele agora começa a ser cerceado por alguém que quer que ele se cale, manda ele se calar. Mas o texto diz que ele clamava ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem tantas coisas que a gente já digamos assim, que já foi comentado nesse texto, que Bartimeu está na beira do caminho. A gente não é para estar na beira do caminho, a gente é para estar no caminho, porque depois quando as pessoas mandam ele calar, Jesus escuta e pergunta, aí é um cego, aí Jesus manda chamar, chame ele. Aí quem mandou ele se calar, agora chega e diz assim, tem ânimo, levanta-te, ele te chama. As mesmas que mandavam ele calar, agora estão dizendo para ele, tem ânimo, homem.
O mestre está chamando você. E ele se levanta e Jesus pergunta: o que é que queres que eu te faça? Então assim, ele está lá, clamando por Jesus, alguém repreende-o, mandando ele se calar. E ele insiste, ele não desiste de clamar por Jesus. Se a gente de repente tira lições de que o lugar não é à beira do caminho, porque Jesus chega para ele e diz assim: olha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E a partir daquele momento ele é curado, e a Bíblia diz que ele começa a seguir Jesus, ele vai pelo caminho seguindo Jesus. E alguém tira a lição dizendo: não é para estar na beira do caminho, é para a gente estar seguindo Jesus, como Bartimeu fez. Mas eu queria dizer para você o seguinte: é que Bartimeu nos dá uma lição de determinação. Bartimeu nos dá uma lição de gente que não desiste. E quando ele não tinha os recursos que nós temos, ele não tinha as informações que nós temos, ele não tinha as certezas que nós temos, e ele não desistiu. Então que a gente possa, hoje à noite, olhando para Bartimeu e para a sua atitude diante de tudo de todas as limitações que ele tinha e de todos que eram contra, que a gente possa olhar para Bartimeu e imaginar o que é que nós temos, o que é que Deus tem para nós, o que é que nós precisamos, o que é que nós desejamos, o que é que nós esperamos de Deus e em Deus. E mesmo que a nossa situação de vida, e mesmo que os problemas que a gente esteja enfrentando sejam os mais absurdos e difíceis dessa vida, nós aprendemos com Bartimeu que vale a pena ser persistente com o Senhor. Vale a pena clamar sem desistir ao Senhor. Eu tenho hora que eu fico parado, assim, só imaginando, não é apenas quando eu estou pregando, às vezes eu fico parado, imaginando gente que Deus transformou, gente que Deus mudou, que a gente fica imaginando como foi que começou. Sabe, porque gente que a gente olhava, e até para orar não dava nem coragem, porque era gente perdida, mas pensa em perdido, desmantelado, desaprumado na vida. E Deus restaurou. E Deus trouxe para o seu rebanho. E Deus consertou. Porque não há coisa mais torta nessa vida, coisa mais mal feita nessa vida, coisa mais desarrumada nessa vida, que Deus não consiga trazer ajuste, que Deus não consiga trazer equilíbrio. Não há abismo, poço mais profundo que a saída dele não seja para cima. Então, quanto mais fundo estivermos, mais nós precisamos olhar para cima. Bartimeu clamou. E quando Jesus perguntou: o que tu quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus diz para ele: vê, a tua fé te salvou. E a gente, mesmo sabendo, mesmo que você, porque a questão não é se você tem promessas de Deus, não é se a gente tem um Deus que é fiel. A questão é o quanto nós estamos dispostos a viver o que Deus tem para nós, o quanto nós nos dedicamos, ou o quanto é a nossa motivação para viver o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem planos, Deus tem promessas, há bênçãos preparadas para nós, mas nós às vezes ficamos à mercê da nossa desconfiança, às vezes, no poder que há em Deus para realizar aquilo que Ele prometeu. Que Deus nos ajude, a mesmo quando procuramos ter acesso a essas bênçãos de Deus, e de repente
vêm as oposições, como as vozes daqueles que chegavam e diziam para Bartimeu: te cala. E mesmo quando a gente procura essa aproximação com a bênção de Deus, com a resposta de Deus, a gente perceba que os impedimentos, que as resistências vão aumentando ainda mais. Que a gente possa olhar ainda mais firme para as promessas do Senhor e continuar clamando por sua misericórdia, por sua compaixão, por nossas vidas. Porque Ele é fiel, Ele cumpre o que prometeu. Que Deus nos ajude e que a gente possa confiar no Senhor. E diante de tudo aquilo que ouvirmos de negação, para nos encorajar, para nos desanimar nesse processo, que a gente possa se alimentar na fé e esperança de que Deus responde o clamor e a oração dos seus filhos. E vai chegar um momento que aquilo que nós ouvíamos como palavras de desânimo, de desmotivação, as vozes que diziam cala-te, vai dizer agora, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Tem bom ânimo, porque o mestre está falando, ele quer te atender, ele quer responder a você, ele tem algo para a sua vida. Então, tenha bom ânimo, não importa o que você esteja passando, não importa quem é a sua família, não importa quem são os que estão à sua volta, não importa se os seus familiares não creem, creia você, tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Não importa se ninguém mais está querendo buscar a Deus, busque a Deus, espere nele. Ele vai atender o seu clamor. Amém? Bartimeu levanta, ouve o Senhor, e a palavra vai dizer que imediatamente, depois de ouvir Jesus dizendo para ele, vai, a tua fé te salvou, ele imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Imediatamente houve mudança e restauração na vida de Bartimeu. Vamos celebrar a ceia do Senhor? Em nome de Jesus, eu quero convidar a irmã Cleide e nossa irmã Mara para nos ajudar aqui na mesa. Primeira Coríntios capítulo 11 e a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Vamos orar. Vamos apresentar o pão, o vinho, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome do Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, nós te damos graças, nós bendizemos a Ti. Tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão, e Tu és digno de todo o nosso amor. Pai amado, te agradecemos por Tua graça que nos tem envolvido, que nos alcançou e que transformou a nossa vida, Senhor. Para que hoje nós pudéssemos, compreendendo, ó Deus, Teu amor por nós, te servir, e isso com alegria.
Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Que não somente, ó Deus, nessa noite, diante da palavra, Senhor, que nós meditamos, mas que sempre, ó Deus, estejamos focados nas Tuas palavras, nos Teus ensinamentos e vivermos uma verdadeira fé. Pai amado, te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho na cruz em nosso lugar. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Poder, ó Deus, participar dessa celebração, poder participar dessa mesa. Senhor, te apresentamos o pão, o vinho, que aqui representam de forma simbólica o sangue, o corpo do Senhor Jesus. E traz, ó Deus, à memória o seu sacrifício na cruz por nós, mas ao mesmo tempo o amor e a graça de um Deus tão bondoso para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, pela fé, em nome de Jesus, não somente nesse momento de celebração, mas vivermos, ó Pai, vivermos a comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro, padeceu, seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, lavados, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Glória a Deus. Todos os membros têm o pão. Disse Jesus: este é o meu corpo,
que é dado por vós, fazer isto em memórias de mim. Comamos todos do pão. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Todos os membros têm o vinho. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos todos o vinho. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tua graça e favor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Cordeiro de Deus, pelo seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por essa salvação que nós não merecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Glória, glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, aleluia, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse culto. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Deus, a tua palavra diz que vale mais um dia os teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Senhor, que a gente realmente possa ter compreendido e possa estar compreendendo o que diz essa tua palavra.
a importância desses momentos aqui na tua casa. A importância, Senhor, da comunhão, a importância, Senhor, de congregar, a importância, Senhor, de adorar juntos, de celebrar juntos o teu nome. E nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão precioso, tão maravilhoso. Te agradecemos, ó Deus, por o Senhor estar concedendo graça e favor ao teu povo. Oramos em nome de Jesus, ó Deus. Oramos por aqueles que não podem estar conosco hoje à noite. Oramos pela vida da nossa irmã Verônica, Senhor. Oramos pela restauração dela, no nome de Jesus, da cirurgia. Assim como oramos, Senhor, pela vida da nossa irmã Antônia, que o Senhor continue restaurando em nome do Senhor. Oramos pela restauração, ó Deus, do seu Bill aqui em frente. Que o Senhor esteja recuperando, ó Deus, a saúde, tantos quantos estão enfermos, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelos nossos pais, pelos idosos da nossa família, que têm, ó Deus, suas dificuldades, limitações, devido à idade e à saúde. Que o Senhor esteja, Senhor, lhes dando, em nome de Jesus, nesses dias que tem, ó Deus, momentos melhores, dias melhores, em nome de Jesus, ó Pai. Deus querido, que a Tua palavra fique guardada no nosso coração e que a gente não abra mão, ó Deus, daquilo que o Senhor tem nos enriquecido de informação, de conhecimento da Tua palavra, e que possamos, pela fé, Senhor, viver a bênção do Senhor na nossa vida. Oramos, ó Deus, pelos que estão aqui, mas estão enfrentando os seus problemas de saúde, problemas familiares, ó Deus, que o Senhor, que é poderoso, como diz a sua palavra, possa estar restaurando, sarando, mudando situações, dando vitórias no nome do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelas famílias. Oramos em nome de Jesus, ó Pai, para que, ó Deus, vidas e mais vidas sejam restauradas, que realmente a nossa família, Senhor, esteja em comunhão, esteja na Tua presença e Te servindo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos por esse momento, Te agradecemos pela ceia do Senhor nessa noite, Te agradecemos por cada momento de louvor, de adoração. Oramos pelos nossos jovens, adolescentes, pelas nossas crianças, pelos nossos filhos e os consagramos diante do altar do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos.